Vamos abrir a palavra de Deus em Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Vamos todos ler juntos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Amém. Glória a Deus. Senhor Deus, eterno Pai, te agradecemos pela leitura da Tua palavra nesta noite, que o Senhor possa continuar a falar conosco, Senhor, da maneira que o Senhor tem falado ao longo, ó Deus, dos dias, ao longo dos anos. Abençoe a cada irmão, a cada irmã que aqui está presente, aqueles que não puderam vir, Senhor, que o Senhor possa estar, Senhor, olhando para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar, a gente vai meditar, irmãos, na palavra de Deus baseada neste versículo que nós acabamos de ler, de Colossenses capítulo 3, versículo 16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com com graça, dizendo melhor, em vosso coração. Veja, irmãos, que este texto está em Colossenses, que foi uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo está falando, então, por meio desta carta, aquela igreja de Colossenses, que os colossenses na igreja que estavam em Colossos, e ele fala algo importante que nós podemos ver aqui, algumas palavras importantes que nós podemos ver aqui. A primeira palavra que nós vemos aqui é a palavra de Cristo. A palavra de Cristo. Cristo é aquele que nos salva, quem nos salvou. É Jesus Cristo, o Salvador. E a palavra dele deve habitar. Essa palavra habitação é morar. Quando nós falamos que nós habitamos em algum lugar, significa que nós moramos neste lugar. E o apóstolo diz que a palavra de Jesus, ela deve ter uma casa, ela tem que ter uma casa para morar. E aonde que a palavra de Cristo deve morar? Ele diz, em vós. Então, a palavra de Deus é um morador que tem uma casa, e essa casa, quem é essa casa? São cada um de nós. Então, a palavra de Deus, ela não é apenas para ficar, como nós então entendemos agora, somente aqui, fora de nós. Ela tem um lugar para ela morar. E aonde que é o lugar da palavra de Deus morar?
em nós, em nós. E veja bem o que o apóstolo Paulo diz aqui, que a palavra de Deus, ela tem que morar em nós, ó. A palavra de Cristo habite em vós. E ele coloca agora uma outra palavra para denotar algo maior. Não é só morar, ela tem que estar em nós. Ele usa a palavra abundância. O que é abundância? É sem medida, não é limitada. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. O que é abundância? É muita, 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 muita palavra de Deus tem que habitar em nós. Não são poucas, é muita. Tem em nossas vidas palavra de Deus? Claro que tem. Será que lá na igreja de Colossenses não tinha a palavra de Deus, irmãos? É claro que tinha. Na vida, talvez, de todo crente, não importa como ele seja, se ele é um crente verdadeiro ou um crente falso, ele vai ter, em certa medida, veja bem, em certa medida, a palavra de Deus. Só que a recomendação do apóstolo Paulo não é que nós estejamos apenas algumas palavras, mas ele diz aqui, ó, abundantemente, em abundância. Não é pouca, é em abundância. E por que isso? Veja bem, ele continua. Quando a palavra de Deus habita em nós, em vós, abundantemente, ela vai trazer para dentro de nós uma qualidade que o apóstolo Paulo ele está chamando aqui de sabedoria. Veja bem, a palavra de Deus habita, ou seja, mora em vós abundantemente, ou seja, ricamente. A palavra abundante é rica, ou seja, que não falta, não pela metade, não pouca, mas muita. Em toda, veja bem, ele coloca aqui uma outra palavra para colocar essa riqueza, sabedoria, toda sabedoria. E aí nós perguntamos, o que é sabedoria? Será que sabedoria é inteligência? Será que sabedoria é conhecimento? Não. Nós já vimos isso, que sabedoria não é sinônimo de inteligência humana. Sabedoria não. Não é conhecimento também não. Sabedoria, quando a gente fala sabedoria, essa palavra sabedoria, ela traz nela uma coisa importante. Veja bem, quando a gente fala sabedoria, qual é a palavra que está dentro dela? É a palavra saber. Saber. É saber. Veja bem, saber o quê? Quando Jó, ele estava lá no fundo do poço, fisicamente falando, materialmente falando, o que acontece com as pessoas nos dias de hoje que se encontram na situação de Jó? Umas pessoas vão buscar refúgio sendo um mendigo, indo para qualquer lugar, mundo afora,
larga casa, larga família. A paz do seu irmão, fica à vontade. Larga a família, larga todo mundo. E quando, irmãos, acontece uma coisa dessa, há um outro ponto. Por exemplo, nós podemos perceber que tem pessoas que quando não saem de casa, eles vão para um outro mundo, o mundo da bebida, o mundo do cigarro, dos vícios. Por quê? Porque falta essa riqueza, que é a riqueza da sabedoria. Quando Jó estava naquela situação, e falaram para ele assim: amaldiçoa o teu Deus e morre. O que ele fez? O que ele falou? Eu sei em quem tenho crido. Eu sei. Sabedoria. Então, veja bem que a sabedoria aqui é uma convicção. Uma convicção. Então, irmãos, toda convicção, a palavra de Deus, ela tem que habitar em nós de uma forma tão rica, tão grande, que ela vem com toda a convicção, que dá condição de cada um de nós, independentemente da pessoa, quando a palavra de Deus, ela vem, ela mora, da condição de cada um de nós, cumprir a segunda parte do versículo. Qual é a segunda parte do versículo? Ele coloca na primeira parte uma condição para a segunda parte. Para fazer a segunda parte, primeiro a gente tem que cumprir a primeira parte. A primeira parte fala: a palavra de Cristo habita em vós abundantemente em toda sabedoria. Primeira parte. Quando nós tivermos a palavra de Deus em nós, de forma tão abundante, tão rica, com toda a sabedoria, aí entra a segunda parte. Primeiro vem a primeira. Primeiro ela tem que habitar onde? É nas outras pessoas? É nos outros? Eu tenho que esperar dos outros? Sim ou não? É claro que não. Primeiro, o que o apóstolo Paulo está falando? Habita em você, em mim. Veja bem, e não é pouca, é abundante. O que é abundante? Abundante é quando não seca, não falta, é ilimitado. Aí quando tiver isso ilimitado, e ele não está falando aqui de palavra, de sabedoria no sentido de conhecimento, ele não está falando no sentido de inteligência, ele está falando no sentido de viver a palavra, de vivê-la abundantemente. Aí ele entra no segundo ponto. Agora sim, quando eu vivo a palavra, quando a palavra estiver dentro de mim, eu posso, de uma forma
categórica entrar na segunda parte, que é a segunda etapa. Qual é a segunda etapa? Ensinando-vos. Ensinando-vos. E agora, uma outra parte. E admoestando-vos. E aí ele completa, né? Uns aos outros. E aqui nós temos o sentido de necessidade, o que a palavra de Deus nos mostra aqui? Que nós temos necessidade de ter uma outra pessoa também nos ensinando exatamente, admoestando. Não tem condição de uma pessoa que se diz que tem a palavra de Cristo habitando dentro dela, e essa pessoa ela não seja ensinável, ela não seja admoestável. Todo crente verdadeiro, ele ensina e ele também é ensinado. Ele admoesta, mas também ele é admoestado. Porque isso é básico do crente. Um crente que ele só quer ensinar, mas ele não recebe, esse crente, ele tem a palavra de Deus habita nele? Não habita. Não habita. Porque a palavra de Deus, irmãos, para ela habitar em nós, ela é mão dupla, ela vai e ela volta. Não tem como, de forma nenhuma, um cristão, então, ser crente dentro de casa, sozinho, sem comunhão com outro crente, com o próximo. Não tem como ser crente sem participar da igreja, porque é necessário ter o quê? Esse relacionamento uns com os outros. E aqui o apóstolo Paulo está falando, admoestando uns aos outros. E aqui entra a condição que eu falei. Tem pessoas que não aceitam ser ensinado por uma outra pessoa que ele considera, ou ela considera, como inferior a ele. No Evangelho, ninguém é inferior a ninguém. A pessoa que pensa que não tem do que receber de uma outra pessoa, a palavra de Deus não habita nela ainda, não está habitando. Porque nós, eu, você, cada um de nós aqui somos o quê? O corpo de Cristo. E dentro do corpo, se o corpo não tiver o espírito, esse corpo ele está o quê? Morto. Se o teu espírito, se o meu espírito sair, a gente morre, fica só o corpo, fica o cadáver. Então, se você é corpo, se eu sou corpo, se nós somos corpo, e dentro desse corpo que somos nós não tiver o espírito, significa o quê? Que esse corpo está morto. E se o mesmo espírito que habita, se nós somos o mesmo corpo, significa que o mesmo espírito que habita nos irmãos, habita também em mim. Ou é o espírito diferente? É o mesmo espírito ou não é? Se for o mesmo espírito, veja bem, eu estou colocando aqui uma condição, se for o mesmo espírito, significa que
vai haver um testemunho daquilo que está sendo dito. E é por isso que é importante ensinar-vos e admoestarmos uns aos outros. E como que a gente ensina? De várias formas. O apóstolo Paulo aqui, ele não coloca apenas de uma maneira, veja bem, ele coloca como? Primeiro ele coloca aqui, salmos, depois hinos, depois cânticos, espirituais, depois cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então, ensinar é só de uma maneira? A gente ensina com o nosso testemunho físico, a gente ensina cantando, a gente ensina conversando, a gente ensina falando, a gente ensina dialogando. Cada coisa, ou seja, qualquer coisa que nós fazemos é uma forma de ensinar. Então, o que é ensinar? É passar a palavra que está em mim. É como se eu fosse uma fonte, ela estivesse escorrendo. Tudo que eu faço deve ser ensino e administração. Tudo. A minha forma de falar, de agir, de conversar, é ensino. Amém? Se nós não tivermos isso, ensino não é fazer o que eu estou fazendo aqui, abrir a Bíblia e ficar falando. Deu para perceber que é mais do que isso? O apóstolo Paulo ele coloca como uma coisa mais do que isso, é maior do que isso. E se nós não tivermos a palavra de Deus habitando ricamente em nós, não tem como, irmãos, a gente prosseguir. Finalizando aqui, eu vou convidar os irmãos para abrir a palavra de Deus em 2 textos da Bíblia, 2 textos para a gente finalizar. O primeiro está lá em 1 João, no capítulo 1 João, Evangelho de São João, perdão, irmãos, Evangelho de São João, é no Evangelho, não é na Epístola não, no Evangelho de João, no capítulo 1, e a gente vai ler o versículo 14, que diz assim, e o verbo se fez carne. O que é o verbo? É Jesus, é a palavra que deve habitar ricamente em nós. E o verbo se fez carne, ou seja, carne fala do corpo. Quem hoje é o corpo de Cristo? Vós sois o corpo de Cristo, é a igreja, então somos nós. O verbo, a palavra, se fez carne, corpo de Cristo, e habitou entre nós. Então, a palavra, que é Jesus encarnada, ela veio e habitou entre nós. Quando fala entre nós, não é dentro de nós ainda, tá? A palavra, ela ainda estava fora de nós. Mas Jesus, a palavra já tinha descido. Jesus, ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, a palavra de Deus, ela desceu e ela habitou, não ainda dentro, mas ela habitava no meio, entre o povo. Ela desceu do céu. A palavra, no Antigo Testamento, ela estava no céu.
ela vinha por meio de quem? Dos profetas. Precisava de um profeta para passar a palavra. Mas quando Jesus veio, essa palavra agora não vem para o profeta. O profeta João Batista encerra o ciclo da profecia e a palavra agora ela não precisa de vir, ela já estava no mundo, que é o próprio Jesus. Só que quando Jesus ele sobe aos céus, essa palavra agora, ela não está agora nem no céu e nem entre nós, ela vai estar agora dentro de nós. Rios de água viva correrão do seu ventre abundantemente. Então essa palavra, a palavra de Deus, é aquilo que nós temos que guardar, é aquilo que nós temos de mais precioso na nossa vida, não é outra coisa, irmãos, a não ser a palavra de Deus. É a palavra de Deus que a gente tem que guardar. O que o salmista Davi ele diz? Escondi. Veja bem, quando fala esconder, é para que ninguém ache. O que você, se você tiver uma coisa baratinha, uma coisa michuruca, né, uma coisa que não tem valor nenhum, você não vai esconder, você vai deixar ela, porque se sumir, alguém pegar, você tem condição de comprar outra. Mas quando ele diz a palavra de Deus, ele coloca como fosse uma riqueza, difícil de encontrar. Os irmãos estão percebendo? E agora, eu vou pedir para o irmão abrir lá em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 3. Irmão, tá isso? Pega um água para mim, por favor. Apocalipse, capítulo 3. É o último versículo que eu falei, né, que nós vamos ler. É o Apocalipse, capítulo 3. Aí a gente vai ler alguns versículos. Eu vou pedir para o pastor Emanuel ler Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 17 até o versículo 17, o versículo 18. Isso. Colossenses, capítulo 3, versículo 16, que é o versículo que a gente está meditando, diz: a palavra de Cristo habite abundantemente em vós. Na igreja que nós estamos lendo aqui, que é a igreja de Laodiceia, essa igreja, ela era considerada por ela mesma como rica. Eles diziam, né, nós somos ricos, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Veja bem, de nada tenho falta. Qual é o versículo que nos lembra, qual é o salmo que nos lembra isso? Nada tenho falta. Salmo 23, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Talvez eles seguiam a recomendação do apóstolo Paulo quando diz assim, admoeste uns aos outros com salmos. Talvez quando tinham a oportunidade naquela igreja, o irmão ia e falava lá, nós estamos sendo abençoados por Deus, porque o Salmo 23 está se cumprindo na nossa vida. O Senhor é o nosso pastor e nós não temos falta de nada. Aí nós olhávamos, se nós fosse olhar para a vida material, veja bem, material dessas pessoas que eram daquela igreja, nós iríamos concordar com eles. Nada eles têm falta.
nada eles têm falta, não tem falta de nada. Então a palavra de Deus está se cumprindo na vida deles. É o que nós iríamos falar, porque a gente estava vendo com os nossos olhos humanos. Mas o Senhor, ele diz assim, Jesus já olhava diferente para aquela igreja. Falava bem assim o Senhor: não sabes, olha a sabedoria aqui, ó, toda sabedoria. Eles tinham sabedoria, mas não era do todo, era em parte. Eles sabiam de uma coisa, mas não sabia de toda a coisa. O Senhor, ele diz assim, ó, não sabes, faltava sabedoria naquela igreja. Não habitava toda a palavra de Deus, não habitava ali com toda a sabedoria, faltava. Não sabes o que? Aí Jesus continua, não sabes. O que eles não sabiam? Que era um desgraçado. Faltava então o quê? O que é a graça? É quando eu recebo aquilo que eu não mereço. Então, no sentido positivo, no sentido bom, eu não mereço a salvação, mas eu sou salvo. Então, isso é a graça de Deus. Eu merecia a morte, mas o Senhor me salvou. Isso é o quê? A misericórdia de Deus. Quando a misericórdia de Deus vem, ela não me dá aquilo que eu mereço, no sentido negativo. Então, a graça de Deus não estava com eles. Eles não estavam recebendo aquilo que eles não mereciam no sentido positivo. Eles eram então os desgraçados. Eles não tinham a graça de Deus. Jesus, ele continua, é o próprio Jesus falando, eles eram miseráveis. Uma pessoa, existe a pessoa rica, existe o pobre e existe o miserável. O miserável está abaixo do pobre. Eles se consideravam o quê? Ricos. Mas Jesus colocou eles lá na outra ponta, falando, ó, vocês estão na miséria, vocês são miseráveis. Jesus continua. Jesus ainda fala, ó, é pobre. Pobre é aquele que está entre o miserável e o rico. Ou seja, nos dois sentidos de riqueza, no sentido negativo, Jesus inclui eles, miseráveis e pobres. E Jesus agora vai para a questão física deles e diz assim, ó, eles são cegos, porque eles não conseguem ver a realidade. Eles viam o que estava acontecendo no mundo físico, mas eles não viam que eles não tinham algo muito importante, que era a palavra de Deus na vida deles. E eles falavam ou não falavam, citavam ou não citavam a Bíblia? Citavam, mas a palavra de Deus não estava abundantemente neles. Talvez eles falavam, mas não viviam o que falavam. Jesus continua. Nu, não tinham o que vestir. Jesus está falando aqui, espiritualmente falando. Agora, veja bem, Jesus vai adiante. Jesus, ele não obriga a pessoa. Jesus está obrigando aqui? Não. Ele vai dar um conselho. Aconselho. É um conselho. Jesus está falando, ó, vocês se acham ricos, vocês se acham bons, vocês pensam que nada tem falta, mas vocês estão olhando somente no sentido humano, material, com o olho mudando, com o olho do mundo. Mas eu aconselho que vocês comprem o quê? Ouro provado no fogo. Que ouro é esse?
Jesus vai falar, ó, e que tem riquezas, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Agora preste atenção, para a gente finalizar. Que ouro é esse que Jesus estava mandando eles comprar? Qual era este ouro? No final, o Senhor ele diz assim, no final, eis que eu estou à porta e bato. Se ele está à porta e bato, Jesus, que é a palavra, o verbo encarnado, não estava dentro, dentro, habite em vós, ele estava fora. Ele não estava dentro onde devia morar, onde a palavra deveria morar. Aonde que a palavra estava? Fora deles. Eles não estavam com a palavra dentro. E ele continua ainda. Ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no meu trono. Agora, olha que interessante, a igreja de Laodiceia, essa foi. O que a igreja que se achava rica e não tinha, que era esse ouro, como o hino da harpa cristã diz, a palavra de Deus é um tesouro para mim. A palavra de Deus é o quê? É um tesouro. Na igreja de Filadélfia tinha. Tanto é que o Senhor, ele diz assim, o versículo 8, leia aí, pastor Emanuel, fazendo favor, o versículo 8. O que eles guardaram? A palavra. O que o salmo, veja bem, na igreja de Laodiceia, qual era o salmo que eles estavam usando? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. No sentido material, para as coisas materiais. Aqui, eles estavam usando o Salmo 119, quando diz assim, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Guardaste o quê? A minha palavra, Salmo 119. E não negaste o meu nome. Habite a palavra de Deus ricamente em vós. O que estava habitando ricamente neles? A palavra. Essa palavra que a gente tem que dar valor, que nós às vezes não valorizamos. A palavra de Deus. E agora no final, Jesus vai repetir a mesma coisa. No final, o que essa igreja ela tem? O que essa igreja de Filadélfia tem? Guardaste a minha palavra, versículo 8. Agora, pastor Emanuel, lê o 11. O que eles tinham? Eles tinham prata, fisicamente falando? Não. A igreja de Laodiceia tinha. Eles tinham ouro, fisicamente falando? Não. A igreja de Laodiceia tinha. Mas o que eles tinham? Aquele ouro enriquecido que Jesus falou para a igreja de Laodiceia comprar, que era a palavra de Deus. Então, guarda o que tens. O que eles tinham? O versículo 8 fala, tu tens guardado a minha palavra. Então, guarda o que você tem, que é a palavra, para que ninguém tome o teu prêmio, a tua coroa, o teu troféu. Isso significa, irmãos, que a palavra de Deus, ela pode habitar em nós até um certo tempo, mas ela pode ser tirada de nós.
alguém pode vir roubar a palavra de nós. E isso que é o perigo. Então, lembrado da parábola do semeador? O semeador saiu a semear, e ele jogava a semente, veio as aves dos céus e roubaram a semente. Alguém, o diabo, ele pode roubar a palavra de Deus da nossa vida, se a gente não tiver cuidado. Não significa, por isso que eu falei, que quando o Senhor ele fala da palavra aqui, não é no sentido humano que a gente pensa, não, de ficar lendo como fosse um livro qualquer, como fosse com a inteligência humana. Quando Jesus fala de guardar a palavra, vai muito mais do que memorizar versículos, aí é também, mas aí além disso, porque o diabo, ele quer roubar aquilo que nós temos. Qual é a função do diabo? O diabo, ele tem 3 funções: matar, roubar e destruir. Então o que o diabo ele quer tirar da sua vida? É a riqueza material? Não, porque ele sabe que riqueza material Deus pode dar de novo, como Deus dá Jó, como nós falamos no início. O que o diabo roubou? Se o diabo entrasse lá na igreja de Laodiceia, o que ele ia roubar? As riquezas físicas. O que ia sobrar? Nada, porque eles não tinham nada de espirituais. Se o diabo tirasse a riqueza deles, não sobraria nada. O que de riqueza a igreja de Filadélfia tinha? Humanamente falando, nada, mas espiritualmente ela tinha tudo. Jó, o que de riqueza material que Jó tinha? Tudo. O que de riqueza de espiritual que Jó tinha? Tudo. O diabo roubou as riquezas materiais. Só que quando ele foi roubar a riqueza espiritual, que era a palavra que estava no coração de Jó, Jó disse: eu sei a sabedoria em quem eu tenho crido. Será que aquela igreja de Filadélfia sabia em quem eles criam? Com certeza sabiam. Eles podiam dizer igual o Jó: eu sei em quem eu tenho crido. Então essa é a sabedoria que nós devemos de buscar. Enquanto muitos estão se desviando da palavra, quando a gente fala desviar da palavra, é quando o diabo vem como uma ave, pega a semente e leva embora. Roubar, que é a função dele, ele está cumprindo aquilo que é a função dele. Qual é a tua função e a minha função? Escondê-la do diabo. Será que você tem escondido a palavra de Deus do diabo na sua vida? Quando o diabo vem atacar você, será que você já entrega o tesouro ou você defende o tesouro? Será que você vai deixar o diabo levar aquilo que Deus colocou na sua vida, que é a palavra dele, para habitar em você? Ou você vai lutar por essa palavra? O apóstolo Paulo, quando ele já chegou no final da carreira, ele falou uma palavra que se enquadra nesse texto. Ele diz assim, como que ele diz? Combati um bom combate, acabei a carreira e ele jogou fora. Ele deixou, não, ele guardou a fé, ó, guarda o que você tem. E o que nós temos? É a única coisa, irmãos, que a gente pode se firmar neste mundo, é a palavra de Deus. Vai passar o céu, vai passar a terra, mas a palavra de Deus nunca há de passar. Essa é a certeza, irmãos, que nós devemos de ter.
Se nós não tivermos a palavra de Deus na nossa vida, nós vamos tropeçar, nós vamos cair, nós vamos naufragar, nós vamos morrer. Mas se a palavra de Deus estiver em nós, nós protegê-la, proteger, esconder ela bem guardadinha dentro de nós, vai chegar o momento certo em que Deus vai nos recompensar, amém? Que Deus, irmãos, nos abençoe em nome de Jesus.